Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso EduCast, um programa que é dedicado aos nossos alunos, onde trazemos referências do mercado para conversar com os nossos acadêmicos. E nesse momento, estamos conversando sobre o mercado audiovisual brasileiro e as repercussões na prática profissional. Eu sou a professora Maria Raquel Marins, ao meu lado eu tenho o Leandro Cabral, que é o gerente audiovisual, e o nosso querido convidado, o Murilo Morgado, que é produtor de tecnologia e audiovisual do Grupo Globo. Sejam muito bem-vindos. Na verdade, o nosso anfitrião de hoje é o Leandro Cabral, e eu queria, na verdade, ouvir um pouquinho de vocês sobre a trajetória profissional de vocês, e depois a gente começa aqui o nosso grande bate-papo de hoje. Obrigado, professora. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Somente com o Murilo, que é uma das maiores referências para mim no audiovisual. E queria começar aqui com o Murilo, contando um pouquinho da história dele, como é que ele entrou no audiovisual, como é que ele planejou a carreira dele. Ah, legal, legal, legal. Maria, o Leandro, muito obrigado aí pelo convite. Estou realmente muito honrado aí de estar aqui com vocês, dividindo um pouco dessas experiências, né? Queria começar rapidamente com uma autodescrição minha. Tenho 47 anos, sou um homem branco, tenho cabelos ainda pretos, né? Estou com uma camisa polo cinza e uma calça marrom, né? Então, eu diria assim, já tenho, né, alguns anos, né, dentro dessa história de produção de conteúdo, né? Com foco ali em tecnologia para o audiovisual. São alguns anos dentro do Grupo Globo trabalhando com desenvolvimento de sistemas, né? Então tive lá um processo no início da minha carreira, que já tenho, né, uns 27 anos chegando agora, né? Então no início, né, trabalhava muito fazendo reparo de equipamentos, né, entendendo as tecnologias para os estúdios, né? E aí fui ascendendo e tendo oportunidades para poder começar um trabalho, né, dentro de um modelo mais aberto, mais amplo, né, com produção de tecnologia, com gestão de projetos, né? Então acho que hoje é bem mais tranquilo poder olhar todo esse repertório aí para trás e ver, né, a dimensão que as coisas tomaram em termos de escala, né, para a produção de tecnologia. Então acho que gostaria aqui de estar colaborando com vocês de alguma forma, né? Então vamos lá, estou super satisfeito aqui, super empolgado para que a gente flua nessa conversa. Com certeza. Murilo, nós temos algumas curiosidades aqui em relação a esse mercado. Acho que o sonho de praticamente todo estudante de audiovisual é trabalhar numa grande emissora ou trabalhar no cinema. Eh, Conta um pouco pra gente como é que é esse caminho, assim, eu quero, trabalhar um dia no Grupo Globo. Como eu posso trilhar isso? Quais as dicas você daria para esse aluno para alcançar esse objetivo aí? Bom, vamos lá, Leandro. Assim, hoje o mercado de tecnologia no audiovisual ele está muito versátil, né? Assim, há uma fusão, né, natural dos processos de produção mais tradicionais de TV e cinema, né, junto, né, com sistemas relacionados à tecnologia da informação. Então, hoje, nós temos oportunidades para diferentes tipos de especialidades, né? Então, assim, profissionais relacionados a sistemas da informação têm uma grande gama de atividades dentro da produção de conteúdo hoje. Profissionais da área de cinema, profissionais da iluminação, da captação de som. Então, acho que a versatilidade é a alma do negócio, né? Então, assim, quanto Uhum. mais a gente puder ter experiências mistas, acho que ajuda dentro desse processo de introdução dentro da área de trabalho. Bacana. É interessante você falar isso, porque dentro da minha carreira, comecei com o objetivo de trabalhar mais na parte artística, né, de videografismo, de direção de imagem. E aí, em um certo momento, trabalhando com vocês, eu falei: "Pô, eu gostaria de ir para tecnologia". E na época eu decidi fazer engenharia de telecomunicações. Sendo que isso migrou, em algum momento isso partiu para TI, e TI está praticamente em todos os processos ali, e a parte de telecomunicações diminuiu bastante, né. Como é que é a sua percepção nisso daí? Eu vejo que a gente está extraindo, né, o melhor de cada especialidade, né? Então, assim, o mercado de TI tem uma forma mais dinâmica de gestão, mais dinâmica de processos, inclusive. A metodologia ágil veio dali, né, inclusive. E eu acho que o grande desafio hoje é escalar essas metodologias, né,
onde a gente tem, né, menos processos, né, menos energia gasta com o backstage da produção, né? Então as coisas sendo mais aceleradas, né, com foco realmente no cliente, tendo ali um processo de contato contínuo, né, sobre o que está sendo produzido, né? Durante muito tempo a gente tinha um modelo de trabalho mais relacionado a processos em cascata, em que existia assim, um escopo muito rígido, né? E hoje a gente vem quebrando isso de uma maneira muito acelerada, né? Porque essa é a necessidade do mercado hoje. A gente precisa produzir um conteúdo que se adapte a diferentes tipos de consumidores, né? E que, de certa maneira, também comunique com a atualidade, né? Então, acho que o processo de tecnologia, né, complementando com o que você falou, ele avança nesse sentido do artístico também, né? Muitas das funções que no passado eram consideradas meio que artísticas, né? Hoje a gente tem várias dessas especialidades embarcadas em processo de tecnologia, design, inclusive, né? Então, assim, produção de conteúdo, de certa maneira, técnico, né? Também tem esse viés artístico. Então, quando a gente fala de especializações, né, necessárias para as pessoas poderem atingir resultados rápidos dentro do mercado de trabalho, a criatividade, né, continua sendo, né, eu acho que uma protagonista nesses últimos anos, né? Então, assim, a criatividade junto com a consistência técnica, né, e permeando um pouco ali pela cooperação. Assim, a gente fala muito que o ambiente de trabalho hoje ele precisa ser colaborativo. Então, sem colaboração, os resultados demoram para chegar. E as empresas hoje não têm muita energia, né, para gastar com burocracia, né? Se você tem um processo, né, interno burocrático e lento, o seu concorrente vai, de alguma forma, estar na frente de você. Então, essa cultura já tem que ser absorvida desde a largada. Então, as pessoas precisam ter um portfólio mais amplo quando elas buscam uma empregabilidade dentro de um setor tecnológico. Isso aí não necessariamente se refere à produção de conteúdo especificamente. A gente tem diversos estágios, né, dentro de uma grande fábrica de produção e distribuição de conteúdo, e é necessário que a gente esteja atento a todas as etapas da produção, a todas as etapas do processo, desde a sua criação, né? Então, assim, quando a gente fala de um processo criativo, né, que é embarcado dentro da mesma empresa, né? Então você precisa lidar com diferentes tipos de abordagem. Na criação é uma percepção, durante o processo operacional para poder, de fato, estarmos entregando aquele conteúdo, é uma habilidade e alguns times têm características específicas para isso, tem um tratamento em pós-produção, até que venha a ser feita a distribuição em todas as plataformas hoje que o consumidor se conecta, né? Então, assim, os desafios para quem produz de ponta a ponta são enormes, mas, ao mesmo tempo, as habilidades meio que permanecem meio que idênticas, né? Meio que necessárias e idênticas para todas elas. Então, eu diria, capacitação técnica para aquilo que você deseja fazer, habilidades relacionadas à criatividade, né? E soft skills são muito importantes. E, de certa maneira, também o otimismo, né, e um pouco de psicologia positiva para que os ambientes de trabalho fiquem leves, né? Hoje, a gente vive num mundo muito ansioso e a tecnologia é um grande driver também dessa ansiedade. Então, lidar um pouco com tudo isso faz parte desse contexto. Parece que é uma super, uma super preparação, mas, de certa maneira, há muito. Tudo isso é muito diluído hoje em dia, né? Então, acho que não há uma necessidade de ninguém ser especialista, né, logo na largada, mas que, de certa forma, se atente a esses pontos, porque eles vão estar presentes até dentro de dinâmicas de seleção de pessoal. Falando um pouquinho já que você falou um pouquinho de ambiente de trabalho, falar um pouquinho de gestão, e aí eu tenho uma referência sua que eu sigo até hoje. A gente estava fazendo um show de um cantor que ele tinha alguns toques, e aí eu não sei o que aconteceu, se ele sobrevoou um estádio, era no estádio de futebol na época, e aí Uhum. os painéis estavam numa posição, e pelo toque, a posição dele em relação a algumas coisas esotéricas, ele pediu para mudar tudo. E a gente já estava trabalhando lá, assim, 14 horas já, e aí
a equipe ficou desesperada, entramos em crise, o pessoal querendo jogar a toalha. E aí eu lembro que você fez uma roda ali, acho que com umas 30 pessoas, e você, de alguma forma, conseguiu engajar todo mundo ali para poder dar continuidade. O show tinha que ir pro ar, né? E aí eu lembro que eu estava sentado lá só para esperando operar, aí do nada eu tive que ver a caixa d'água enchendo, passar cabo debaixo do túnel. E você conseguiu engajar e deu tudo certo. Como é que você traz essa gestão de crise para o audiovisual? Porque hoje eu também aqui eu tenho 47 pessoas comigo, e às vezes acontece, principalmente em live, e a gente tem que manter o controle, tem que manter a equipe ali engajada para entregar tudo, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é, quais são as dicas que você dá para isso daí. Ah, perfeito, Leandro. Assim, eu acho que uma das características, né, do audiovisual é a versatilidade, né? É lidar também um pouco com o imprevisível, né? Então, mudanças acontecem. E dependendo da natureza do que você estiver fazendo, né? Se é um evento ao vivo, se é um reality show, é algo que não tem assim um roteiro muito específico, né, para ser seguido, né? Você tem um norte, mas não necessariamente você tem um plano, né? Então, assim, essas situações podem acontecer, né? E eu acho que o que mais agrega nessa hora, né, de lidar com crises, né, imprevisíveis, é você fazer uma boa análise, né, de risco do que você está, de onde você está pretendendo atingir, né, e identificar, né, seus principais stakeholders ali, né, para que você possa fazer na hora de deflagrar uma crise, saber quais são as habilidades de cada um, né, então você tem que ter um conhecimento muito forte sobre as habilidades e competências da sua equipe, né? Eu acho que a capacidade analítica do gestor ali é muito importante, porque você, de fato, tem um novo cenário em que você precisa entendê-lo e tomar as ações necessárias rapidamente, né? Você falou em soft skills, né? A inteligência emocional é tudo nesse momento, né? A inteligência emocional vai fazer com que você tenha a tranquilidade necessária para se destacar um pouco do problema, né? Porque quando a gente tem uma virada de chave muito grande, eh, às vezes a gente fica pensando mais no esforço que aquilo ali vai gerar do que efetivamente o que precisa ser feito, né? Então, assim, o retrabalho, né? Então você tem que buscar uma série de análises para que você tenha o retrabalho mínimo possível, o maior ganho e lidar, de certa maneira, com restrições, né? Então, assim, não quer dizer que você tenha um cenário novo que você vai entregá-lo plenamente. Diante do prazo, diante de certas circunstâncias, a negociação com o teu principal cliente é muito importante, porque pode ser que você precise, dentro desse plano alternativo, deixar de entregar alguma coisa em detrimento do que agora é a prioridade, né? Então, a capacidade analítica, né, a inteligência emocional para que você tenha formas de negociar com as pessoas que, de fato, né, vão fazer o trabalho, as coisas acontecerem, às vezes envolvem até fornecedores externos, renegociação de contratos, porque na maior parte das vezes você tem um escopo em que os fornecedores, né, acabam cobrando por aquilo. Se há uma mudança muito drástica, você pode estar desenhando um novo cenário, um novo projeto. E como é que se lida com isso, tendo que o seu orçamento não é assim, hoje em dia os orçamentos estão super apertados, né? Então, acho que essas são as principais habilidades, Leandro, quando você diz assim, pô, temos que ter uma referência. Então, o líder precisa ter essas características, né? Seja um pouco pela experiência, seja um pouco também por aprendizado, né? Hoje, a gente costumava dizer muito no passado que as pessoas chegavam a um nível de maturidade a partir do momento que elas tinham muito tempo fazendo a mesma coisa. E hoje a realidade não é essa. Você tem que aprender com o erro dos outros, né? Você não pode se dar o luxo de ter uma jornada de aprendizado especificamente sua, né? Uhum. Então, quando você aprende com o erro dos outros, quando você vê uma situação em que você, de repente, nem está totalmente inserido, mas você extrai o melhor daquela situação, você cria justamente essas habilidades para que você lide com uma crise dentro de uma maneira plena e tenha um resultado, né, esperado lá no final, que é o que todo mundo quer, né? Tanto o cliente quanto a equipe, quem constrói, todos, né? Entendi. Murilo, nós temos hoje em dia assim uma vasta oportunidade aí de trabalhar com audiovisual. Assim, acho que de uns 15 anos para cá, o VOD, YouTube, acho que qualquer um pode chegar e montar sua empresa, ter sua plataforma. E
Antigamente, para você trabalhar, por exemplo, numa emissora como o Grupo Globo, você não conseguiria se formar aqui fora e já chegar lá pronto. Eles tinham as oficinas. E essas oficinas, que pelo que eu entendo há pouco tempo, acho que deram um tempo, né? Continuam as oficinas na Globo ou pararam? Continuo de Continuam? certa forma, né? Continuo de certa forma. Sendo que, eh, como a gente falou um pouco aqui do início, né? As cadeiras estão em constante mudança, né? Então, assim, o conjunto de habilidades hoje que traz uma, uma produtividade, que traz um diferencial no ar, dentro da produção, às vezes vem de habilidades e conhecimentos que o mercado tem mais do que, às vezes, a corporação internamente. Então, essa troca é que faz o diferente acontecer, né? Como você falou, as pessoas hoje estão em casa e tendo acesso a equipamentos básicos, né? Internet boa, um celular com uma boa qualidade. Hoje você compra ring lights, iluminação de tudo quanto é tipo de natureza que podem dar uma cara diferente, até para um cenário. As pessoas criam um cenário dentro de casa. Então, acho que assim, o desafio hoje é o que você tem para mostrar, é o que está dentro, é o teu conteúdo. Então, assim, habilidades relacionadas à exposição, né? Seja ela quando você começa a desenvolver algo internamente, que há pouco tempo atrás você tinha essas experiências, né, relacionadas à produção, muito dentro só de faculdade mesmo, né, que eram laboratórios que conseguiam ter equipamentos e tudo mais. Hoje as pessoas já conseguem fazer isso. E outra coisa, né? Então, assim, os processos de produção de TV não estão imunes, né, isolados dentro de um processo do algoritmo, né, vamos dizer assim. Então, hoje você consegue, de certa maneira, automatizar processos, você consegue usar inteligência artificial, você consegue aplicar diversos tipos, né, de tecnologias que às vezes estão acessíveis ao usuário em casa, dentro de um processo produtivo para uma TV, por exemplo. Então, assim, no mercado tradicional, onde fisicamente é necessário, né, uma pessoa para poder gerir um certo equipamento, né, era muito importante, né, talvez exclusivo, que as oficinas trouxessem esse conhecimento. Hoje, eu diria que essa troca é tão rica que alguém de mercado pode vir a embarcar dentro de um processo de produção e trazer talvez 50% ali do conhecimento que ele vai de fato executar lá na frente. Então essas habilidades, assim, tá um pouco, acho que as oportunidades, né, vamos dizer assim, né, estão muito abertas nesse sentido, muito abertas. Bacana. Então acho que isso aí é uma inspiração talvez para alunos, né, que às vezes têm receio do processo, né, de seleção de pessoas. Então acho que assim, a seleção de pessoas é um processo natural diante da relação candidato-vaga. Mas fiquem confiantes, porque o que se aprende em casa, e o que se aprende nas escolas, o que se traz de diferente, né, na bagagem pessoal de cada um, faz a diferença. Bacana, bacana. Quer fazer uma pergunta, professor? Na verdade, eu queria trazer um pouquinho essa questão do planejamento. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente pensa, né, pensando em carreira, pensando em profissão, eu acho que a palavra planejamento, ela está muito vinculada, né, à formação profissional. A gente fala muito em dedicação, a gente tem né, a gente está trabalhando, estamos falando dentro de uma universidade. E aí, pensando em universidade, pensando no nosso público, que são os nossos alunos, o quanto que essa palavra ela carrega, né, um peso muito grande na formação acadêmica e também na atuação profissional. Então, no caso da profissão, né, do audiovisual, eu queria saber, você falou que as coisas são muito práticas e às vezes não tem um plano. E como que isso acontece assim no dia a dia da profissão do audiovisual, assim? Ainda que existam adversidades, é possível ter um planejamento prévio? É possível, ou as coisas são muito, hoje é assim, amanhã é outro, não tem rotina? Como é que funciona, assim, o dia a dia, né, do teu mercado, no caso? Bom, perfeito. Essa pergunta acho que tem tudo a ver também, porque há algum tempo atrás a gente tinha uma visão de que o volume,
né, de produção era o que ditava a sua produtividade, né? Então, hoje a gente tem uma percepção um pouco diferente relacionada a isso, né? E no passado, o excesso de produção de conteúdo, às vezes, evitava que tivéssemos um planejamento adequado. Só que hoje o planejamento em si eh, a- continua sendo muito importante, só que ele precisa ter características, né, estratégicas para que você, de fato, não perca tempo fazendo ou planejando algo que ou vai estar obsoleto ou que já não é aderente mais àquilo que você se propôs a fazer. Então ele precisa ser, de certa maneira, orientado a propósitos, né? Então acho que a gente fala muito de comece pelo porquê, né? Então assim, vamos planejar não o quê, né? Vamos planejar por quê, né? A partir do momento que você fecha essas chaves, eh, tudo começa a fazer muito mais sentido. É natural que, né, que dentro de uma cadeia de produção, nem todas as etapas, né, tenham total conhecimento do plano como um todo, mas é muito importante que a área estratégica esteja alinhada em diferentes níveis, né? Então a gente está falando, né, do time de roteirização, a gente está falando do time de curadoria de conteúdo relacionado assim, aos diretores também, né, que dentro de uma área artística são muito são as figuras, né, que têm essa responsabilidade, né, por fazer isso acontecer, né. Então tem todo um processo que envolve, né, dentro da produção de conteúdo, não só o técnico, né, como o ambiente, né, como o dressing dos personagens, a escolha dos personagens. Então, assim, tem todo um contexto que faz com que essas histórias sejam interessantes para o consumidor lá na ponta. Então, acho que esse comitê estratégico precisa ter o planejamento, né, dentro de um processo, né, com foco hoje muito fortemente em eficiência, né? Então, assim, não adianta só planejar, você tem que planejar da melhor maneira possível, gastando o mínimo e extraindo o máximo, com otimização de escalas, de agendas, de locações, né? Então, assim, previsão do tempo, assim, pode parecer coisas, bobagem, mas hoje em dia, assim, não se pode dar o luxo de se perder uma locação por uma questão de condições climáticas, né? Então, assim, produzir por produzir não é mais o lema, né? Eu acho que o lema é produzir o mínimo extraindo o máximo, né? Então, a partir disso, você tem que ter, né, processos eh, que sejam compartilhados em termos de lições aprendidas também, né? Isso é muito importante. Como eu falei aqui antes, né, o conhecimento passando, né, de produção em produção, sem necessariamente tendo que os personagens, de certa maneira, passarem pelos mesmos desafios, né? Então, acho que o processo ele vai ser de planejamento, ele vai ser melhor executado se ele usar esses artifícios, sabe? Se ele usar o artifício das lições aprendidas, do planejamento do que necessariamente precisa ser feito, uma análise um pouco mais crítica, né, desse comitê, e depois, quando isso for distribuído, diluído dentro das áreas que de fato vão fazer aquilo ali acontecer, a gente já vai ter um cenário de respostas, né? E as pessoas vão ter o conhecimento todo dentro da cadeia dentro da sua ótica, né? Não é explicar o plano para todo mundo, né? Mas que na hora que você estiver executando alguma coisa, você tenha em mente pelo menos o porquê daquilo ali está sendo feito. Então, acho que isso aí é o princípio básico de um planejamento com um viés ali um pouquinho mais moderno relacionado a tudo que a gente precisa fazer hoje. Os desafios do audiovisual não são pequenos, né? Como a gente falou. Ter uma grande corporação e ter uma pequena corporação, ou até mesmo pessoas físicas, está todo mundo no páreo, né? Porque todo mundo tem acesso, de certa maneira, hoje em dia, ao consumidor. Não existe nenhum bloqueio que faça com que uma informação chegue, de fato, para o consumidor final. E às vezes, assim, hoje até as plataformas, né, das redes sociais e tudo mais, hoje tem propriedade de escala. Então, se você tiver um conteúdo bacana e às vezes ele se impulsiona, né, ele viraliza naturalmente. Então, assim, dentro dessa nova realidade, é necessário planejar dentro de uma estratégia, e essa estratégia tem que estar alinhada com eficiência, tem que estar alinhada com transparência, tem que estar alinhada com comunicação direta e clara, para que a gente não se dê ao luxo de
errar de maneira talvez primária, né? Eu acho que o erro acontece, o erro faz parte do processo, mas errar por elementos que são conhecidos, já tradicionais, já que já estão superados, né? Eu acho que é perda de tempo. Perfeito. Erros, na verdade, problemas em qualquer corporação, né? Seja pequena ou grande, são os mesmos, mas o problema é a dimensão, né? Que isso, você está num grande grupo, quando tem um problema, quando tem, né, uma situação adversa, a dimensão que isso causa, o impacto é maior, né? Então, eu imagino aí a sua responsabilidade. A gente costuma dizer, né, que o erro faz parte do processo, a gente precisa ter conhecimento total, né, da nossa estratégia relacionada ao processo de aprendizagem diante do erro. Né? Uma produção ao vivo, por exemplo, ela tem uma característica, uma produção gravada, tendo as mesmas características de um programa ao vivo, ela consome recursos de uma maneira desnecessária. Né? Então, assim, a gente está falando, né, que um programa ao vivo, ele precisa, vamos dar um exemplo, né, ele precisa de um gerador de energia externo, porque se você tiver uma falha, né, dentro da concessionária do serviço elétrico, você tem como contingenciar aquilo ali de uma maneira que seja transparente para a sua operação, e outras situações, né, equipamentos dentro de um processo de produção podem vir a ser, às vezes, até duplicados, né? Isso tem um custo para quem opera, né? Então, se você vem para um cenário mais conservador o tempo todo, o teu custo operacional está sempre lá em cima. Então, assim, a gente tem que saber os cenários onde a gente vai flexibilizar também as escolhas das contingências para que a gente tenha custos operacionais menores. A gente precisa pilotar processos inovadores, né, e deixar que o erro venha rápido para que a gente possa ter um diferencial no mercado. O nosso produto vai ser diferente se ele for inovador. Para ele ser inovador, ele precisa, as pessoas que trabalham nele precisam fazer aquilo pela primeira vez. Então, acho que no Brasil, assim, a gente está muito pouco acostumado a ser pioneiro com tecnologia, né? Então, esse é um desafio para todo mundo, né? Dentro das instituições, seja no ensino, seja na produção de TV, seja na produção de séries, em tudo, né? Então, assim, para ser inovador tem que tem que se desafiar, né? E as pessoas precisam sair um pouco, né, da sua área de atuação comum, que eu evito dizer essa questão da zona de conforto, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa sair do comum para poder trazer resultados inéditos. Erre rápido, conserte rápido, ajuste a rota, siga adiante e, assim, revise o plano o tempo todo. Que às vezes ele simplesmente deixou de fazer sentido diante dessas experimentações. Então, acho que isso aí é fundamental. Eu gosto de usar o exemplo do Simonal, que ele fala, né, no show, uma vez ele falou, né? Parar de fazer só o feijão com arroz, entregar o feijão com arroz. Tem que fritar um bife, tem que botar uma cebolinha em cima, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, essa questão da inovação é bem isso, né? Parar de fazer o que todo mundo faz e acreditar e meter as caras, né? Porque eu acho que é só isso que vai fazer a gente conseguir entregar o além. É exatamente isso. A gente precisa entender profundamente o negócio aonde estamos inseridos, né? Eu acho que esse aí é o início de tudo. Uma vez que você conheça o seu negócio e que você entenda o seu consumidor, você sabe a necessidade dele até certo ponto, né? Porque é muito comum também, se a gente não estimula o mercado, né, ou diferente no nosso produto, que a gente simplesmente, né, perceba que o processo de entendimento, né, do nosso produto com o consumidor, com a nossa marca, com o nosso produto, ele pode vir se desgastando com o tempo. Se a gente não está, de certa forma, com um olhar muito atento sobre isso, de forma que a gente vá fazer aquela cebolinha caramelizada, né, vamos dizer assim, você simplesmente abre caminho para alguém fazer diferente e começar a reter o seu cliente, e isso gera, assim, eu acho que gera no consumidor, né, meio que uma expectativa, né? Então, assim, se você é fiel, né, a uma marca, né, a um produto em específico, é natural que o consumidor pensa assim, né, que as empresas estimulem o crescimento, estimulem as novidades, estimulem
o diferente também nesse canal, né? Se você ficar por muito tempo fazendo a mesma coisa, você corre esse risco, né? Corre esse risco. Então, assim, depende de cada cenário, né? De cada produto em específico, né? As empresas vão saber dosar mais ou menos a oportunidade da novidade, que não adianta também sair fazendo novidade por fazer e sem estar bem comunicado com o consumidor, né? A estratégia, né? As Expectativas. expectativas e você também fazer as amostragens, eu acho que isso é muito importante também, né? Não sair entregando novidade para o público em geral, sabendo que isso pode não ser bem avaliado, né? Tem características de consumidores, você tem que entendê-los, né? Para que você faça um raio-x de fato de quem são, de como eles agem, de como eles pensam, para que você pivote, né? Para que você estimule os processos criativos e as novidades num grupo que está predisposto a experimentar, que é ansioso pela novidade, o que de fato não é a característica de todos. Talvez 10, 15% dos consumidores tenham essa característica mais tecnológica. Isso depende de cada produto, né? Mas assim, eu acho que normalmente transita em uma percentual em menos de 30%. Não, são aqueles early adopters, né, que a gente chama, né? Então, eu acho que entender o consumidor é a chave do negócio, porque aí você vai poder dosar, né, a escala do que você quer experimentar de fato. Murilo, como é que você enxerga hoje a divisão da parte técnica e a parte artística dentro de uma grande produção? Então, Leandro, eu acho que a gente está indo para um caminho em que as divisões, né, devem ser apenas das prioridades, né? O que no passado também, de certa forma, eu acho que a gente tinha muitos muros relacionados a isso, né? Então, acho que hoje as iniciativas, né, elas podem vir, né, agregando o produto em todas as etapas, em todos os skills, em todas as habilidades das pessoas. Então, quando a gente abre o fórum para críticas e sugestões de um modo geral, né, num processo assim muito transparente, de certa maneira, as colaborações elas vão acelerando e se moldando naturalmente. Eu acho que a gente tem mais dificuldade de lidar com esse cenário quando a gente se fecha. Quando a gente se fecha, não há clareza no entendimento do que precisa ser feito. E aí, a partir do momento que não há clareza, eu posso estar propondo alguma coisa que tecnicamente faz sentido e, na prática, se constitui talvez ineficiente ou desnecessário, né? Então, eu acho que a clareza na comunicação das equipes, eu acho que deve haver, né, uma representatividade técnica embarcada dentro da conceituação, né? Então, hoje, por exemplo, eu sou um produtor conceituador, então eu estou dentro de um processo de conceituação. Então, existe toda uma cadeia de skills e técnica, né, que vai fazer, vai pegar aquele processo dali em diante, uma vez já decupado, entendido, né, conceituado, e vai fazer aquilo ali acontecer. Então, você tendo uma representatividade dentro desse comitê, né, que de fato é o comitê criativo, inclusive com a área técnica presente, eu acho que quebra as barreiras, abre caminho para você ter, né, uma experiência do consumidor diferente, porque hoje todas as empresas de mídia, de certa maneira, se preocupam em ser mídia tech. Então, assim, a tecnologia permeia, a tecnologia no design. Então, assim, a tecnologia de ponta a ponta, colaborando com o processo criativo, colaborando com a entrega final, sustentando a operação. Então, a tecnologia, mais ou menos, ela flutua dentro do processo criativo. Então, é necessário pensar de uma maneira media tech. É necessário estar e abrir espaço para a tecnologia dentro da produção de conteúdo, dentro do conteúdo especificamente. Então, quando você abre esse espaço, acho que assim, existe um estado de fluxo que se segue a partir dali. Então, eu diria que o primeiro desafio
é fazer essas partes se conectarem. Claro que não é com uma estrutura com equipe completa e tudo mais. Existe essa figura de conceituação que as empresas começam a chegar nesse perfil a partir, né, de habilidades muito também relacionadas ao artístico, né? Então, assim, você precisa investir um pouco nessa quebra de paradigma, né, que tecnologia é uma coisa muito de staff, é de equipe, é operação. Assim, a tecnologia e criação caminham lado a lado. Quando isso se constitui uma verdade, o resultado flui. Não precisa se desenvolver um departamento para cuidar disso. É só deixar as pessoas um pouco mais susceptíveis ao próximo, né? Entendendo também que o outro faz parte do enredo, seja do artístico, seja do técnico. Todo mundo está no mesmo barco, né? Vamos dizer assim, né? Eu gosto bastante de usar engrenagem, né? Fazem parte da mesma engrenagem. Enfim, não existe o eu sem o outro, né? Acho que cada um entender a sua importância, o seu papel, e isso ter muito bem definido, né? Papéis e responsabilidades dentro de uma equipe, né? Eu acho que fica mais fácil para a equipe entender e o líder entender o papel da liderança dentro dessa gestão, né? É isso aí. É cada um saber o seu papel e estar aberto para a colaboração do próximo, né? Eu acho que todo mundo ceder um pouco mais, né? A gente tá acostumado a ocupar muito espaço e ter dificuldade de que o outro passe pela nossa casinha ali, né? Essa área aqui foi demarcada, até aqui você vem, daqui para lá é o outro. Então, assim, por isso que eu costumo dizer, essa divisão de áreas, hoje ela agrega pouco. Assim, eu acho que a gente precisa ter um ambiente mais colaborativo e multidisciplinar, que envolve, inclusive, pílulas de conteúdo dentro desses processos tecnológicos. Claro que é algo, né, limitado, né? A grande massa, né, da equipe, do processo de tecnologia, está voltada para as suas entregas fins, né? Mas há de se identificar que personagem é esse que vai transitar nesses mundos de uma maneira muito fluida. E aí, assim, hoje existem diversos nomenclaturas, né, para esse tipo de função, né? Dentro do mundo de TI, a gente fala muito do PO, né? Que é aquele cara que transita ali com o negócio também, entende aquela demanda de uma maneira muito mais ampla, né? Que muitas vezes gera ruído porque o PO é visto como um cara do negócio, aí a equipe técnica já acha que o cara está num outro time, né? Então, assim, os desafios são enormes, mas a gente precisa ter justamente, né, a leveza, né, para fazer com que a gente transite uma informação de um ambiente para o outro em harmonia. Porque não é fácil, não. Assim, Não é não fácil. tem nada, não é fácil, não. As pessoas precisam estar dispostas. Mas, ao mesmo tempo, é importante trazer a clareza para a estrutura, que a estrutura precisa ser mais leve. Se uma estrutura burocratizada gera produtos mais caros, o esforço é maior e a competitividade final da empresa ela fica um pouco deteriorada em relação a outras que já chegam onde todo mundo faz tudo. Assim, muitas empresas estão vindo nesse conceito de todo mundo faz tudo. É óbvio que vão fazer as devidas comparações, né, com as grandes corporações, tomadas as devidas proporções do que pode ser feito. Acho que a gente não consegue fazer uma grande corporação ser todo mundo pleno em tudo, mas, de certa maneira, a gente precisa avançar, porque se não avançar nesse sentido, a gente fica muito pesado, né? No nosso caso aqui ainda tem um terceiro fator, né? Tem a parte artística, a parte técnica e a parte institucional acadêmica. Então, são 3 avaliações. Assim, tá bonito, tecnicamente está funcionando, o usuário está aprendendo. Então, ainda é um pouquinho mais complexo. Então, mas essa complexidade, eu acho que ela começa a ser reduzida a partir do momento que a gente abre canal para feedback, né?
Então, assim, na prática, uma boa tecnologia, um ótimo roteiro, um ambiente muito criativo e as normas e as questões técnicas, todas que são específicas de um institucional, elas precisam atender a expectativa do aluno lá na ponta, né, que é o grande consumidor no final, né? Então, assim, precisa ter ferramentas, né, de extrair a opinião e avaliação desse segmento o tempo todo, né, de maneira contínua, né? Então, hoje, dentro do mercado de produção de TV, esse caminho é um pouco mais difícil, porque a gente está falando de uma transmissão não identificada, né, não logada. Não. Então, a partir do momento que a gente começa a avançar também no conceito, né, de consumo de conteúdo de TV através de streaming, você tem você tem dados adicionais que vêm a reboque disso tudo, né? Então, acho que assim, cada cenário é um cenário, né? Por exemplo, cada aluno tem uma matrícula, é uma coisa mais fácil de se rastrear. O consumidor, né, da TV aberta, assim, o alcance da TV aberta, ela chega a 99%, né, de todos os municípios do Brasil. Então, é um ambiente muito mais difícil nesse sentido, o que, de certa maneira, vem avançando, né? Nós já estamos falando, né, de televisão 2.5, de televisão 3.0, da web 3.0, da revolução industrial 4.0 já está em andamento. Então, assim, nós estamos caminhando, né, para um caminho onde estamos avançando para um caminho onde as pessoas vão estar plenamente disponíveis e identificadas para que as suas análises, né, fortaleçam o processo criativo. Então, quanto antes a gente conseguir conectar o consumidor dentro do processo produtivo, melhor. Porque na prática, tudo que está sendo feito aqui é para eles, né? Não. Esse é o motivo que faz com que a gente levante todo dia para fazer o diferente no nosso ambiente de trabalho. É o quê? Levar o diferencial para o nosso consumidor, encantá-lo, né? Então, assim, o porquê de tudo começa dali, né? Então, assim, vamos quebrar as vaidades do processo produtivo, vamos quebrar as barreiras do processo produtivo, porque sem o consumidor lá na ponta, nada disso justifica. Fica todo E hoje mundo com pleno. esse leque de audiovisual, você concorre com todo mundo, né? Então, assim, você acompanhou um pouquinho o nosso processo aqui. Em 2007, 2008, a gente queria simular a sala de aula. O EAD era, vamos gravar o professor ali dando a aula. O aluno tem que achar que ele está na sala de aula. E hoje em dia é completamente diferente, né? Você vê que hoje que temos formatos de roteiro, esse aqui é que é um videocast, nós temos enquetes, nós temos modelo de entrevista, nós temos um dia a dia com um profissional. Então, é um formato que eu pego o Murilo Morgado e eu vou acompanhar ele no processo de trabalho dele. É algo que em sala de aula seria impossível, né? Então, assim, o audiovisual também enriqueceu muito a possibilidade de educar, né? De mostrar. Então, faz parte disso aí que você falou. Exatamente, Leandro, porque é o seguinte, o consumidor hoje, ele tem acesso a um cardápio enorme de opções de consumo de conteúdo, né? Se você cria um modelo engessado, um modelo assim, pouco atraente, né, para esse público mais jovem, que inclusive é o que domina, né, as redes sociais hoje. Então, assim temos muitas plataformas hoje, né, que entregam experiências relacionadas a conteúdo, não acadêmicos, mas de entretenimento de um modo geral, em que tudo isso faz parte de um mesmo ecossistema, né? Quantos são os alunos hoje que consomem os serviços, né, do institucional através de celular? No mesmo celular que ele está zapeando por outras plataformas que, claro, são mundiais, né? Esse aí é um desafio que a gente tem que lidar, né? Com uma realidade que a gente tem que lidar, né? Você lidar com uma plataforma, um aplicativo mundial, é natural que você tenha performance, que você tenha funcionalidades difíceis de serem implementadas dentro de um modelo mais segmentado, né? A nível Brasil, a nível regional. Então, assim, tomadas as devidas proporções, né, é natural que a gente pense em fazer alguma coisa diferente que estimule o consumo, né?
e que a gente possa medir o sucesso dessas novidades e tudo mais, e investir naquilo que deu certo, transformar um pouco aquilo que deu errado, né, que não, de repente não engajou tanto, né? Criar um ambiente em que haja uma troca para falar dessas avaliações e que decisões sejam tomadas no intuito de novos pilotos acontecerem. Então, assim, a gente precisa, se todo mundo também estiver só focado no ambiente de produção, ninguém estiver pensando para frente, não tem renovação, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está produzindo, a gente está pensando alguma coisa nova, né? Enquanto uma novela está no ar, a outra está sendo pensada, né? Então, assim, você precisa estar com fôlego para poder, fôlego em termos de estrutura, que eu quero dizer, né? Para poder avançar nesse sentido, né? Sempre inovando, sempre estando adiante e sempre fazendo um bom benchmark aí com o mercado para entender para onde esse segmento está indo, porque hoje, assim, as mudanças acontecem, o que acontecia há 50 anos, hoje acontece, depois passou a 10 anos, hoje é 5 anos, hoje, anualmente, a gente tem que começar a fazer nossas revisões estratégicas e trimestralmente começar a avaliar se aquilo ali está fluindo da forma como foi planejado. Não tem jeito, é contínuo o nosso trabalho de análise, né? Nossa análise sobre modelo de negócio e sobre capacidade de produção e perfil, né, da operação. Acho que isso aí também é um ponto muito importante a ser avaliado nesse contexto. Perfil das pessoas para que a gente possa integrar habilidades, gerar espaço para o novo e, ao mesmo tempo, engajar as pessoas, porque as pessoas querem também fazer algo diferente, né? Se as pessoas estão fazendo a mesma coisa por muito tempo, é difícil de engajar, né? É difícil de você ter perspectiva. Então, novidades a gente consegue fazer mesmo dentro do pequeno, do básico. Eu acho que a gente tem que estar sempre promovendo o estímulo de pertencimento, né? Então, assim, eu faço alguma coisa, é repetitiva, mas o que eu poderia fazer para isso ficar melhor? Então, assim, aumentar o canal de escuta, né? Interno, que é muito importante também. Tem muitas ideias boas que ficam dentro de casa porque não há um ambiente, às vezes, pleno de escuta para entender oportunidades de melhoria. Está todo mundo meio que na rotina, sendo consumido pelo dia a dia e tarará. E existe também muitas oportunidades importantíssimas de escuta do nosso consumidor final que precisam ser aceleradas e precisam ser consideradas dentro desse comitê tomador de decisões. Bacana. Perfeito. Fazer uma consideração por mim? Eu acho que a gente podia fechar perguntando, né? Aquela perguntinha básica aí para quem está começando trajetória aí profissional, quem está fazendo alguma graduação focada, né, nos cursos de audiovisual. O que você diria aí para os nossos alunos que estão nos assistindo, que têm essa expectativa, essa perspectiva e essa ambição de chegar num grande grupo e de trabalhar aí com audiovisual? Bom, sugestões são sempre, né, de certa maneira, nichadas, né? Assim, eu tenho sou especialista dentro de um segmento, né? Eu também tenho prestado muita atenção, né, no mercado, de um modo geral. Então, assim, falando um pouco do negócio da onde eu atuo, né, mais fortemente, eu diria que a gente precisa ter em mente, né, no início, um sentimento de perseverança, né, porque a gente vai passar por muitos processos, né, até que a gente, de fato, conquiste e se estabeleça. Dividir o caminho, né? A gente precisa dividir o caminho e amenizar a expectativa, né? Às vezes a gente está querendo dar um pulo muito, muito amplo, né? Então a gente pode e deve valorizar pequenas conquistas, né? Então acho que assim, tenha consciência da sua formação, né? Busque fazer o melhor. Eu acho que hoje é muito acessível, né, a informação complementar. Então, assim, eu acho que a gente tem uma estrutura acadêmica forte, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue conectar diversas realidades de mercado em múltiplas plataformas e, assim,
bem acessíveis ao consumidor, né? Então, acho que assim, não estamos falando de nenhum conteúdo pago necessariamente. Então, assim, procure ampliar o seu conhecimento acerca dos temas, procure ter uma capacitação técnica que faça sentido com o que você gosta, né? E normalmente isso acontece porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, as coisas vão evoluindo naturalmente, né? Então a gente começa a pesquisar mais. Então, assim, se debruce sobre aquilo que você ama de fato, que as coisas vão começar a acontecer. A partir do momento que você tiver uma grande oportunidade e de repente não for bem sucedido, não desanime, não desanime porque assim a gente não sabe exatamente o que está por trás dos interesses de quem está contratando. Então, de repente, você tem uma habilidade excepcional para algum tema que de repente não faz tanto sentido para a corporação naquele momento. As vagas hoje, elas são muito abertas relacionadas a propósitos específicos. Não tem muito mais aquela questão do generalista, né? Então, às vezes, o mercado está indo ali e você está competindo com uma vaga que você acha que tem todas as habilidades, mas naquele momento tinha uma pessoa que tinha um skill diferente, né? Que para a empresa fez mais sentido. Então, assim, isso não vai chegar 100% ao conhecimento, né, dos participantes dentro de um processo, mas o importante é saber assim, que você precisa ter confiança naquilo que você aprendeu, né? Tenha a sua confiança, procure, né, complementar o seu conhecimento com materiais de mercado, procure fazer, né, essas experiências pontuais em empresas, nesses programas que a gente fala, né, de oficinas, treinamentos mais embarcados, né, dentro das instituições, das organizações. Eu acho que isso favorece muito o entendimento dos propósitos, das necessidades das empresas. Confie, tenha, né, um pouco mais de paciência para lidar com a revolução tecnológica que está acontecendo, né? E dentro de uma oportunidade, assim que ela surgir, tente analisar a corporação de uma maneira mais ampla, né? Eu vejo também o turnover muito alto, né, entre os mais jovens também, que às vezes entram dentro de numa empresa e rapidamente também já querem pilotar outras e outras e outras oportunidades, porque dependendo do segmento que a pessoa atua, o mercado está mais aquecido ou menos, né? Isso e a realidade do mercado dita essa regra, né? Durante a pandemia a gente teve um excesso de contingente em alguns segmentos. Hoje a gente já está percebendo um declínio, né, nesse sentido, para que as contas comecem a se ajustar dentro de um processo natural, em que as pessoas não estão reprimidas em casa e tudo mais. Então, assim, comércio eletrônico, né, experiência em consumo de conteúdo, plataformas de N tipos de aplicações estão sentindo um pouco mais agora, natural. Então, assim, o mercado pode estar desaquecido para algumas habilidades técnicas. Então, procure também ter esses diferentes discursos para cada tipo de proposta que você vai fazer para uma vaga. Então, assim, entenda qual que é a vaga, entenda as suas habilidades específicas para aquilo e construa uma narrativa que faça com que você seja a melhor pessoa para aquela vaga. Então, assim, não avalie um processo de seleção de uma maneira muito passiva, sabe? Que é muito comum, né? Tem uma vaga, eu tenho o meu currículo e eu vou fazer a minha apresentação do meu currículo, só que a apresentação de currículo hoje o LinkedIn já faz muito bem, né? Então, assim, você precisa, de fato, convencer as pessoas de que você é adequado àquela vaga. E o convencimento vem de otimismo, né? Vem de autoconfiança. E a gente tem que já partir na largada com essas habilidades que antigamente, né, um tempo atrás, eram construídas a partir de um momento que você estava, de fato, empregado. Tudo era muito assim, abre-se as oportunidades porque os mais jovens precisam entrar. Hoje está tudo misturado, né? Então, assim, as oportunidades que você tem enquanto jovem, você divide também com o mais experiente, está todo mundo no mercado junto. Então, assim, faça com que as empresas acreditem em você, porque você tem algo a mais para oferecer em qualquer sentido, né? Não, desapegue um pouco da competência técnica, porque o técnico é muito importante, né? Técnico, quando eu falo, né, da competência específica, né, da sua habilidade, da sua formação, né? E atente-se um pouco também a todo o contexto ao redor,
com confiança, né, e propriedade, as oportunidades chegam. Perfeito, Murilo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Leandro. Bom, gente, eu queria agradecer, né, Murilo, né, por ter aceitado aqui o nosso convite para bater esse papo com os nossos alunos. Espero que os nossos alunos também tenham curtido esse episódio, tenha inspirado os nossos alunos a continuar a buscar aí essa formação e essa trilha, né, profissional. Leandro, muito obrigada também aí por ter conduzido esse momento, ter também convidado o Murilo para fazer parte aí desse nosso episódio. Queria agradecer aos dois e aos nossos alunos, né, e alunas que ficaram aqui acompanhando esse episódio. Muito obrigada a vocês. Vocês são a razão por estarmos aqui reunidos e queremos trazer sempre o melhor para vocês. Então, pensamos aqui em especialistas e por isso trouxemos o Murilo para estar conversando um pouquinho com vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio.